Pronto. Então, assim, eu sempre gosto de começar os nossos encontros fazendo um resgate do que a gente vem falado, né? Do que a gente vem conversando. Porque como a gente tem encontros mensais, às vezes a gente se esquece, né? Ou fica lá perdido na memória alguma coisa. E aí eu queria situar vocês onde que a gente tá entrando agora, né? Acho que tem um som. Ilka, você pode fechar seu microfone? Acho que é o seu que tá aberto. Veja aí. Melhorou, gente? Pronto. Eu acho que ela ainda não fechou. Ilka. E eu não consigo fechar por aqui, não. Cícero, depois você manda mensagem para ela. Certinho, professora, já Pronto. ativei o áudio. Agora ela fechou, professora, apareceu aqui. Obrigada, obrigada. E aí, assim, onde que a gente tá dentro do nosso projeto, né? A gente veio falando sobre plano de voo, né? Sobre decolagem e tal. A gente veio caminhando aí em algumas etapas. E hoje a gente entra no voo propriamente dito. Então, tudo que a gente foi falando antes nos nossos outros encontros era uma preparação para a gente chegar aqui, que era uma reflexão do tipo: para onde que eu quero ir? Por que eu ainda não fui? O que mudou no meio do caminho, dentro da minha carreira, da minha vida profissional, que me impediram de chegar onde de repente eu queria chegar, que me desviaram da rota e por aí vai. E a gente veio conversando sobre isso, né? Talvez alguns de vocês que estão aí, ou de repente quem está assistindo essa aula lá no canal do YouTube depois, se quiser dar uma olhadinha nesses encontros que aconteceram antes, né, nos meses anteriores, vale a pena, para vocês entenderem o que a gente vai falar aqui hoje. Então a gente veio nessa jornada, né, de preparação para o voo e hoje a gente começa no voo propriamente dito. E o que é isso? Ok, eu já sei aonde eu quero ir, eu já tenho esse plano, eu já tenho essa direção, eu já pensei mais ou menos como é que eu vou fazer. Tem gente aí já de vocês já colocando projetos que estavam engavetados para acontecer e eu tô super feliz com isso. Então, assim, tem muita coisa já que tá caminhando. A questão é, ok, o voo subiu, decolou e agora? Que ele tá no ar, o que acontece? Como é que eu lido com o que vai vir? Que é novo, que é desafiador, que às vezes vai trazer, né, algumas vai nos levar a ter que buscar algum conhecimento ou aprender a gerenciar alguma coisa, e é nesse lugar que a gente vai estar entrando a partir de hoje. Provavelmente a gente vai ter aí 3 ou 4 encontros que tratam do tema de gerenciamento. Gerenciamento das próprias emoções, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos, né? De equipes, de outras pessoas e por aí vai. Então a gente vai ter aí agora, a partir de agora, esses movimentos. Então, dentro do projeto é aqui que a gente está. E dentro do nosso encontro de hoje, né? Esse encontro ele tem como objetivo olhar para as nossas emoções e aprender ou tentar aprender como gerenciar as nossas emoções. Porque grande parte dos resultados que a gente colhe na nossa vida e na nossa carreira é totalmente vinculado à forma como a gente age ou reage. E nesta parte da reação, digamos assim, que a grande base da forma como a gente reage tem muito a ver com as nossas emoções e com a nossa capacidade de gerenciá-las ou com a incapacidade de gerenciá-las. Na maioria das vezes, quando a gente desiste de fazer algo, é porque a gente está sendo governado por uma grande emoção.
dominado pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas, pelas dúvidas, e tudo isso são mecanismos que vão boicotar o nosso plano inicial, aquele que vocês já fizeram. Então, o encontro de hoje ele é sobre essa temática. E aí eu pedi a vocês, né, que fizessem um exercício, que vocês ao longo da semana passada pudessem sentar e observar o céu em qualquer momento, né? Olhar para o céu, ver como é que ele estava e tal. E eu queria escutar de vocês como foi essa experiência, assim, quem conseguiu fazer, o que notou, o que observou. Eu queria agora escutar vocês um pouquinho. Quem quer começar? Ó, se ninguém quiser, eu começo. Então comece, Patrícia. Assim, Você já é a começadora oficial. Eu fico com vergonha, assim, mas que eu sou tímida. Vai lá. Então, assim, já é um costume que eu tenho muito, né? De estar apreciando o céu. Eu tenho várias fotos, assim. E aí, o que eu percebo? Tem dia que ele tá um azul maravilhoso. Tem dia que ele tá todo branquinho. Tem dia que ele tá, assim, as nuvens estão, né? Bem carregadas. Outros dias cinzentos. Mas em todos os dias eu consigo ver a beleza nele, né? Ou no cinzento eu tiro alguma coisa. Quando tá aquele sol maravilhoso também é muito bom. E às vezes teve um dia que eu estava caminhando e aí começou a chover e choveu muito forte. E mesmo assim eu consegui olhar um pouquinho pro céu com tanta chuva caindo. E eu olhei, foi assim, perfeito, magnífico. Então, assim, todos os dias eu gosto, né, de estar olhando pro céu. Mesmo se eu não tenho tempo de fazer a caminhada, mas ou se eu tô um pouquinho, eu saio no quintal aqui e dou aquela olhada, agradeço, e todos os dias ele está lindo, porém em formatos diferentes. Então, eu creio que assim são nossas emoções, né? Tem dia que a gente está com aquele medo, tem dia que a gente está com aquela ansiedade, e qual direção tomar diante dessas situações. Então, eu acho que, assim, me norteia bem o céu. Muito bom, Patrícia, obrigada. Quem mais quer falar? Um de cada vez, senão vocês bagunçam muito a ordem. Vamos, Camila, você é a segunda iniciadora oficial. Conta aí como foi sua experiência. Não sei se ela tá aí com as meninas. Oi, boa noite. É porque minhas filhas estão acordadas, aí eu estou correndo do barulho. Mas assim, ó, essa atividade de olhar para o céu, eu tenho isso comigo quando eu estou assim, estou muito ligada na 220, aí eu falo, calma, deixa aí. Aí eu vou para a varanda e eu olho para o céu. E é um trabalho mesmo, assim. E me acalma demais. E é exatamente como a Patrícia falou, sabe? Em todas as estações tem a sua beleza. Todas, né? Eu não sei como tá em Itabuna, mas aqui em Ilhéus tá maravilhoso. E hoje foi o dia que eu mais olhei. Sentei na varanda e vi. E estava maravilhoso, sabe? Assim, azul com os tons de rosa, sabe? Tava lindo, lindo. Isso é maravilhoso, muito bom. Me acalma, me faz voltar para mim mesma, sabe? Eu consigo me centralizar mesmo, assim. E foi maravilhoso. Eu já fazia isso no automático. E fazer isso como uma atividade foi maravilhoso. Muito bom. Você fazia inconsciente. Porque nunca é automático olhar o céu. Ao contrário, olhar o céu nos tira do automático, né? Quem mais, gente? Daqui a pouco, peraí. Ninguém mais quer falar a experiência? Bom, eu vou falando então. Thaís, eu amo olhar o céu, o mar, gosto de fotografar. Calma. Deixa eu te falar. Camila? Qualquer contato com
com a natureza, como Thaís colocou, vai trazer pra gente uma tranquilidade, porque é estável. Tudo que é da natureza tende a ser estável. Por mais que sofra pequenas modificações, mas quando você voltar lá, você vai encontrar. Então, se você olha o céu, todo dia que você sentar para olhar o céu, você vai encontrar o céu ali. Se você aprecia as árvores, todas as vezes que você, a não ser que haja uma ação do homem, você vai encontrar. Então, isso nos dá segurança. E é uma segurança que ela é cognitiva. Existe um mecanismo cognitivo por trás disso, de eu tô uma bagunça, tô ansiosa, agitada e tudo, calma aí, deixa eu ver algo que me remeta firmeza, constância, posicionamento, segurança. O céu, ele é isso, nesse caso, né? Mas pra gente aqui, o céu ele reflete bastante isso que Camila e que Patrícia colocaram. Uma relação de quem nós somos com as nossas emoções. Porque vejam, o céu ele é azul todos os dias. Todos os dias. Faça chuva, faça sol, na estação do verão, do inverno, não importa. O céu sempre será azul. O que muda? Muda a forma como as nuvens vão se dispor. Se elas vão se dispor ou se elas não vão se dispor. A quantidade de nuvens que vão estar ali. Se elas vão se movimentar mais rápido, se elas vão se movimentar mais lentamente, se elas vão estar cheias, carregadas, se elas estão tão densas que não dá para passar a luz do sol. Então, é a forma como as nuvens se dispõem no céu que vão dar uma característica de que ele está assim ou assado. Mas ele sempre será azul. Pelo menos de dia, né? Ou negro de noite, por causa da luz. E isso é muito de quem nós somos e como as nossas emoções nos moldam. Nós deveríamos ser como o céu, sempre constantes. Mas geralmente nós somos mais como as nuvens. Acabamos nos tornando aquilo que as nossas emoções nos caracterizam. Então, se nós somos pessoas que, por exemplo, tendem a reagir muito forte à injustiça, sabe? Quem é colérico, tipo, que qualquer injustiça tá lá brigando, comprando briga, nananana, você acaba assumindo a identidade da nuvem, né? Que expressa muito forte a emoção da raiva. Se você é uma pessoa que, por exemplo, Camila colocou sanguínea, é uma pessoa que é muito flexível, aonde o vento tá batendo, você tá indo, né? Isso, vamos fazer uma coisa, vamos, vamos fazer outra coisa, vamos. Você tende a ir de acordo com a velocidade do vento e você não tá preso a nada. Isso é bom por um lado, mas isso é muito ruim por outro, porque você não tem foco. Você não tem constância, você vai aonde literalmente o vento te levar e acaba assumindo a característica desta emoção. E isso vai muitas vezes nos distanciando de quem nós somos, o céu azul, e vai nos moldando para agir e reagir a partir dessas emoções. E o que é pior é que muitas vezes a origem de como nós nos nominamos não necessariamente é como de fato a gente é. Muitas vezes é porque a gente escutou várias pessoas dizerem que a gente era daquele jeito. Quantas pessoas que se dizem coléricas, na verdade se tornaram coléricas porque todo mundo... você responde todo mundo, você é muito grossa, e a pessoa nem é, na verdade. No fundo, ela nem é, mas ela aprendeu a ser porque ela foi sendo, né? O céu tá muito carregado, muito carregado, muito carregado, muito carregado. Aí, alguém fala tanto que o céu tá muito carregado que quando você olha o céu, você fala assim, não, realmente o céu tá carregado. E às vezes, não necessariamente ele está carregado. Então, quando eu trouxe essa atividade, ela foi para isso.
para que a gente pudesse olhar o céu e entender essa dinâmica. Mas também foi para que a gente pudesse entender que não é fixo. É totalmente passageiro. Se vocês sentaram para olhar o céu, eu tenho certeza de que em todas as vezes que vocês sentaram, ele estava totalmente diferente. Às vezes, em milésimos de segundo, você olha uma nuvem e quando você olha, baixa o olhar, quando você olha de novo, ela já não está mais ali. Porque as emoções, que são como as nuvens, elas são passageiras. E muitas vezes cabe a nós ou tentar dissipá-las, ou somente esperar que elas passem. Para que a gente continue sendo o céu azul. Um outro propósito para isso é que, mentalmente falando, na forma como a nossa mente, como o nosso cérebro funciona, o céu azul, ele significa a nossa consciência, a nossa capacidade de criar, de pensar de forma racional, usando a lógica, usando o raciocínio, usando tomada de decisão que passa pelo córtex frontal, que é o cenário ideal. Nós deveríamos fazer tudo seguindo, né, essa proposta. Mas nós não fazemos isso porque nós somos influenciados pelas nossas emoções e as nossas emoções, elas já não utilizam essa mesma parte do cérebro. Elas não utilizam mais o córtex frontal. Elas utilizam o mecanismo do sistema límbico, que aciona uma série de mecanismos dentro do cérebro que vão liberando, né, os nossos hormônios e que vão acionando aí o sistema nervoso simpático, parasimpático, e que é a partir disso que a gente vai percebendo alguns sintomas se manifestar no nosso corpo físico ou na nossa mente a partir da emoção. Então, se eu tô ansiosa, agitado, né, que eu começo a ficar, meu Deus, não vai dar tempo, começo a ficar agitado, é porque houve um mecanismo lá no nosso sistema nervoso que ativou o cortisol, que fez com que o nosso corpo se preparasse para lutar ou para fugir diante daquele mecanismo de estresse, que disparou o sistema nervoso simpático e a gente tá ali, ó, hiperventilando, coração acelerado e por aí vai. Esse mecanismo, ele não é racional, ele é totalmente emocional. E o nosso cérebro, ele não tem as duas coisas juntas. Ele não pensa e sente ao mesmo tempo. É um é outro. E aqui é o que está o poder da gente começar a aprender a olhar para as nossas emoções, entender essas nuvenzinhas, mas lidar com elas de uma forma que não sejam elas a governar quem nós somos, a determinar quem nós somos. Mas aprender que, ok, elas estão aqui, elas significam alguma coisa. O que elas significam? E como que eu vou lidar com elas? Então, a ideia do céu hoje, ela foi para isso, para introduzir um pouco do que eu vou trazer para vocês. Alguém quer falar antes de eu passar para a próxima etapa da aula? Alguém quer fazer uma réplica? Fez sentido isso aí que eu acabei de dizer para vocês? Vocês estão calados hoje? Ninguém quer falar, eu vou falar. Fale, Patrícia. Fez muito sentido. E assim, aquela parte também, né, que você falou, que às vezes as pessoas falam, nossa, hoje o céu tá escuro, hoje o céu tá escuro. Às vezes eu ouço muito. E aí eu falo, não, hoje para mim o céu tá todo azul, tá todo maravilhoso. Porque às vezes você escuta, não é nem nesse sentido de falar o céu está escuro, o céu está azul, mas as pessoas ficam reclamando tanto, que acaba pairando aquela nuvem negra mesmo por cima. E aí se você começa a pegar também da pessoa, daqui a pouco essa nuvem vem. Mas aí se você começa, não, o céu está azul, o céu está lindo, ou então, não, está chovendo, o céu continua lindo. Como você falou, o céu está lá, está maravilhoso. E a chuva vai passar, mas a chuva também é tão gostosa. Então, vamos aproveitar esse momento da chuva e viver esse momento da chuva? Por que querer que passa logo, se também é um momento agradável?
E assim a gente vai seguindo. E eu falo nesse sentido do trabalho, da casa, né? Assim, ficar com pessoas que reclamam demais, eu creio que puxa uma energia muito carga pesada. E se você começa a criar aquele hábito, daqui a pouco você está reclamando até mais que aquela pessoa. Então você já tem que começar a parar. E aquela pessoa, ela não. Tem gente que não quer mudar, ela vai querer reclamar. Mas você começa, é um trabalho formiguinha. Quando ela reclama, você vai, né, vai no seu sentido mesmo. Não, mas pode ver assim. E aí você começa a praticar que você pode ver a chuva como uma coisa boa. Então, vamos aproveitar esse momento e também aprender com ele. Então, eu gostei demais e achei bem, né, Muito legal isso que você trouxe, porque é um exemplo claro de distanciamento emocional. Isso acontece muito, muito, muito. Tipo assim, poxa, eu tô super bem. As minhas emoções estão todas ali reguladas. Aí, de repente, eu encontro um amigo ou amiga e a pessoa não tá bem. Aí ela vai e transfere as nuvenzinhas dela para mim. E eu saio pesado. Nossa, que energia ruim. Isso acontece. Isso que Patrícia falou é muito importante para que a gente tenha distanciamento emocional. Para que a gente não seja influenciado pelas emoções que o outro carrega. No campo profissional, isso geralmente causa desmotivação coletiva. Tipo, você tá num ambiente de trabalho, você tá bem, tá super motivado, entregando seus trabalhos, tal. Aí, de repente, alguém fala assim, nossa, que essa empresa não tá boa, que aqui é muito ruim, que eu não consigo trabalhar. Aí outra pessoa chega e fala a mesma coisa. De repente, você pensa assim, nossa, é mesmo, eu nunca tinha pensado, aqui não é legal. Pronto. Ali você já absorveu a emoção que era do outro, a percepção que era do outro, e ali a sua motivação já se esvaiu e você ficou numa situação de desânimo. Essa blindagem emocional que você trouxe, Patrícia, ela é extremamente importante. A gente precisa olhar e falar assim, essa emoção que eu estou sentindo, ela é minha ou ela é do outro? E assim, Maria Luísa, é uma coisa tão assim que a maioria das pessoas querem reclamar. Mas aí 1, 2, 3 reclama e assim, naturalmente, você vai falando o que você está sentindo. Não, mas a gente pode melhorar. Não, mas tem isso. Tem coisa que realmente não depende da gente. O que não depende da gente, infelizmente, né? Nós da saúde vamos o quê? Relatar, que é o nosso respaldo. Mas tem coisas que dependem da gente que eu posso fazer aquela melhoria. Eu acho assim, a partir do momento também que você acha que o serviço já está muito pesado, é o final do ciclo seu que chegou ali. Então, vamos fechar de uma forma, né, legal e iniciar outro? Perfeito. Eu penso dessa forma. Muito bom. Eu. Fale. Boa noite, gente. Boa. Olha só, eu não vou falar realmente do céu, porque eu não fiquei muito prestando atenção nele por esses dias. Até porque eu venho de uma virose, eu acho que já está uns 30 dias, e ainda estou cansando um pouquinho, porém, eu já descobri o motivo do cansaço. E eu tenho uma fada chamada Maria Luísa, e quando ela falou do céu, e eu conversei com ela, né? Como vocês sabem, ela é minha orientadora, e eu falei que eu estava cansando, eu não estava com condições de escrever e tal, que eu voltei a escrever sexta-feira, que já era até para ter entregue a ela. Ela me disse assim, eu disse a ela que os meus dentes estavam doendo da virose, que a minha arcada dentária estava doendo. E aí, mais tarde, ela me enviou um áudio me falando que provavelmente seria uma sinusite, mas que estava muito relacionada à minha emoção. E não entrou em detalhes. E ela, como fada, né, gente, ela acertou. Porque eu vim de uma licença, eu vim de um processo eu não vou relatar porque vai ser muito grande, de um processo de trabalho e fui mandada para outro lugar, que gerou um tumulto, uma licença, e eu voltei para um período da minha vida que faz mais de 20 anos que eu passei por ele, que foi voltar para o Fundamental 1. E isso talvez tenha mexido muito com minha emoção. Talvez não, mexeu. Então, o céu realmente foi a última coisa que eu queria olhar nesse exato momento.
porque realmente estava muito relacionado com minha emoção. E quando ela me disse dos dentes, que minha arcada com certeza estaria doendo por conta das minhas emoções, foi que eu vim perceber que realmente minha emoção estava no chão. Por mais que eu estivesse feliz no lugar onde eu estou, por ser uma comunidade que eu gosto de trabalhar, por uma escola que eu já trabalhei, por crianças autistas, que é um trabalho que eu faço. E assim, agradeço muito a Deus, que cada dia eu aprendo um pouquinho com eles. Mas eu não estava feliz. Era como se eu merecesse mais e alguém não estivesse enxergando aqui a minha capacidade. E eu fui nutrindo essa emoção. E a virose veio e junto misturou tudo. E, por coincidência, o cansaço não é da asma, né? Apesar de ter tomado a bombinha, como o médico mandou. É porque a escola fica próxima ao lixão, então tem muita mosca. E eu ficava batendo o Baygon próximo de mim, da minha mesa, para que as moscas não encostassem. Então, provavelmente, eu estava respirando, como ele falou, a substância, mesmo que fale que não tem cheiro, que não é prejudicial. Mas é óbvio que ele tem, né? Se ele mata um inseto, com certeza ele faz alguma coisa na saúde da gente. E eu estava colocando muito próximo de mim. Tanto que eu melhorei desde sexta, ele suspendeu, não estou usando. Então, assim, eu não olhei o céu. Eu vim olhar o céu hoje, né? Quando Maria postou ontem, quando Maria fez aquela postagem, que foi que eu olhei o céu. E hoje pela manhã, quando as crianças estavam, hoje à tarde, que é só o AEE, eles estavam lanchando. E eu sentei na cadeirinha no pátio e realmente olhei o céu. E aí foi que eu fui pensar, gente, o que eu fiz comigo durante 2 meses, né? Como eu me permiti que o que as pessoas falavam, o que estava relacionado à minha vida, o que me incapacitou de ser quem eu sou, me fragilizou. Então, não tive a fragilidade de uma virose, eu tive a fragilidade bem provável de uma emoção que baixou minha imunidade, e que me fez ficar praticamente, acho que eu tenho 20 dias, né, Maria, sem escrever? 20 dias foi a reunião que eu tive com Maria, e desse período para cá eu não consegui escrever. Dor de cabeça, dor na arcada dentária, até meu ouvido estava doendo, tudo em mim estava doendo. Meus treinos de 1 hora foram diminuídos para 25 minutos, só para não dizer que eu não estava indo. E realmente, olhar o céu é enxergar aquilo que a calmaria daquilo que a gente pode ver dentro da gente, que às vezes o outro faz a gente desconstruir, que foi o que eu fiz comigo. Eu permiti que o outro me desconstruísse. E hoje, quando eu olhei o céu, apesar que do dia que ela me disse da emoção, né, da arcada dentária nas minhas emoções, eu realmente pensei muito nisso e não nutri mais esse sentimento. Tentei absorver o que há de melhor de mim e o que eu posso dar de melhor a eles, né? Que é o meu melhor realmente, que eu sempre dei. E hoje, quando eu olhei para o céu, o meu único pensamento foi o seguinte: gente, como eu me permiti adoecer pelo outro. Pelo outro. Ou seja, se eu não tivesse sido sincera, Maria Luísa, eu não teria ouvido. São suas emoções. E olha que ela não me disse nada, ela só fez me falar, são suas emoções. Como fada mesmo, sabe? Peraí que eu vou jogar esse pozinho o pozinho de sininho, tá? E vou jogar outro agora. Então, assim, eu quero que vocês percebam realmente, dentro de todas as aulas que nós estamos tendo, né? O quanto é importante cada ciclo do eu primeiro. De cada ciclo. E mais uma vez agradeço, viu, Maria? Não, e assim, vou plantar uma outra questão aí em você. Porque, veja, nossa última reunião foi quando você conseguiu evoluir. Você evoluiu muito, você recebeu um elogio de avanço. E não pasme que todo esse mecanismo que foi acontecendo depois, ele seja um mecanismo de autossabotagem cerebral para que você não conseguisse avançar. Eu tô estudando mesmo. Você estava falando, eu estava olhando aqui, eu estou estudando um livro, o nome do livro é O Corpo Guarda as Marcas. E ele fala exatamente, ele faz uma relação de neurociência
com essa questão das emoções, com essa questão dos sintomas físicos e mentais, e como que isso está muito relacionado com a nossa história e com a reprodução de comportamentos que a gente vem trazendo a partir das nossas estruturas familiares e por aí vai. É tão forte. Eu não ia nem falar sobre isso, viu, Mônica? Tu jogou mas já que você começou, eu vou finalizar antes da gente mudar o tema. Mas isso é tão forte das nossas emoções, desses gatilhos todos, que a gente acaba tendo mecanismos constantes de autossabotagem, porque existiu uma programação mental familiar que chegou a você na infância, que acaba sendo reproduzida na vida adulta e que vai se manifestar em muitas formas. Por exemplo, pessoas que não estão acostumadas a receberem elogios ou a conquistarem lugares porque acham que não merecem, não são merecedoras disso, quando vivem essa experiência, o cérebro não está acostumado, o cérebro buga. E aí, quando ele buga, ele começa uma cascata de mecanismos de autossabotagem para que você permaneça no mesmo lugar de não merecimento que você foi programada para estar. Mas isso, gente, é cenas de muitos capítulos. Não vou entrar agora, é só para vocês refletirem. O quanto que as nossas emoções, elas são influenciadas e influenciam. Quando eu te falei da dor nos dentes, porque quando a gente assume um posicionamento de raiva ou de tentativa de se proteger porque tá achando que tá sendo injustiçado e tudo, o nosso corpo, ele entra num padrão de proteção mesmo, como se ele fosse lutar. Então, você trava a mandíbula, você trava o corpo, é onde vem as tensões, que você começa a sentir dor na região de pescoço, você não respira, porque você tá travado, você não respira só aqui em cima. Então, o corpo, ele vai dizendo pra gente, ele vai dando sintomas que são, na verdade, as formas que ele tem de expressar aquilo que está acontecendo na sua mente. E, enfim, mas isso são cenas para capítulos posteriores, né? Vamos voltar para cá. Qual é o livro, Maria? O Corpo Guarda as Marcas. Ah, ótimo. Bom, vamos lá. Para a gente fazer uma mudança entre o que vocês viveram e o que eu quero falar hoje, o primeiro passo é que eu quero que vocês olhem para si, agora, neste momento. Porque alguns sentaram, olharam o céu, outros não sentaram, não deu tempo, e a gente vai fazer isso nesse momento juntos. Então, eu vou projetar aqui um vídeo, uma musiquinha, mas eu gostaria que vocês desenhassem ou escrevessem. O desenho, ele é melhor, mas se quiser escrever, como que você se percebe neste momento em relação às suas emoções mesmo. Então, assim, como é que tá o seu céu hoje? Né? Hoje eu fiz um post lá no meu Instagram que tinha essa pergunta assim, como está o céu hoje? É uma pergunta que eu gostaria que vocês fizessem a vocês em momentos diferentes do dia, assim, como que eu estou hoje? O que eu tô sentindo? Ou por que eu tô assim, inquieto, angustiado, triste, com raiva? Ou, poxa, o que aconteceu que eu tô tão feliz para que eu possa reproduzir isso também? Por que eu tô tão em paz, tão alegre? Então, assim, como que tá o céu hoje? E aí eu vou dar para vocês 5 minutinhos. Hoje a gente não vai entrar muito na reflexão, mas assim, só para vocês viverem esse exercício aí nesse momento, tá? De olhar para si. Vai ser importante.
E aí, deu para vocês se perceberem um pouquinho? Deu para refletir? Pessoal, esse exercício, antes de eu começar a explicar e o que eu pedi para vocês fazerem, é um exercício mesmo, tá? É o exercício de olhar para si. E a gente não costuma fazer isso com muita frequência. Quantos de nós para em algum momento do dia e fala assim, não, calma aí, deixa eu ver como é que eu tô. Eu tô bem? Tô seguro? Tô precisando de alguma coisa? Geralmente a gente faz isso com o outro, né? Geralmente a gente faz isso assim, você liga para alguém e fala assim, você tá bem? Tá precisando de ajuda? Mas a gente não faz com a gente mesmo. E lembrem-se que a base desse projeto é eu primeiro. Então, esse exercício de você sentar em algum momento do seu dia e ter uma pausa e olhar para si, ou olhar para o céu, ou olhar para a natureza, ou pausa. O que você vai fazer nesse momento é algo que você vai precisar desenvolver na sua realidade. Só um minutinho, gente. É algo que vocês vão precisar desenvolver na dinâmica da realidade de vocês. Assim, o que seria melhor? Eu não sei dizer. Vocês precisaram encontrar. Mas o objetivo é pausa. Como eu estou? Isso faz muita diferença. Porque quando a gente começa um dia de manhã, principalmente para quem faz muita coisa, para quem é mãe, você entra, é como se você entrasse no looping, né? Parece que você vai sendo tragado por uma grande onda e você vai, e você só vai reagindo. Chega um momento que você já não pensa mais, você não respira mais, você só reage. E às vezes essas reações, elas não são legais, porque chega um momento que você tá tão fadigado, tão sobrecarregado, tão esgotado, que você começa a reagir brigando. Tentando passar para o outro essas emoções que são ruins, essa coisa que tá dentro de você, que é o tal do lixo emocional que as pessoas falam. Mas quando você para, fala assim, não, como que eu tô? Que você pensa assim, calma aí, eu tô muito cansado, eu preciso parar mesmo. Ali você interrompe um ciclo de reação emocional. Não, calma aí, eu não tô bem. Eu tô angustiado. Aí vem a segunda pergunta, calma aí, se eu tô angustiado, por que eu estou angustiado? Nossa, tem uma coisa que eu preciso fazer, isso é muito comum que eu vou falar assim, tem uma coisa que eu preciso fazer, mas eu não tô conseguindo fazer de jeito nenhum, eu consigo fazer. Para. Sai do foco. Respira. Por que eu não estou conseguindo fazer? E às vezes o mecanismo do por que não estou conseguindo fazer tem a ver com mecanismos de autossabotagem. O seu próprio cérebro bloqueia. Tipo, é um projeto, né? Tem pessoas aqui que vão tentar o mestrado agora. Você sabe que você tem que sentar para escrever o projeto, mas você não consegue escrever o projeto, por mais que você sente para escrever o projeto. Pare. Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Esse pare. Respira. Como que eu tô? O que está acontecendo? Isso é extremamente importante. Professora, mas como que isso vai determinar, por exemplo, a influência sobre a minha carreira? De todas as formas. Porque a sua construção de carreira profissional, que é o segundo objetivo do nosso projeto, ele é feito de pequenas decisões que você vai tomando no dia a dia. O maior problema, por exemplo, dos estudantes quando eles estão no mestrado e doutorado é o cansaço, porque eles já não conseguem mais tomar a decisão de hoje eu vou descansar.
Não, hoje a prioridade é cuidar da minha família. A pressão do tô no mestrado, preciso entregar, tô no mestrado, isso é tão forte que não consegue mais ver outra coisa. E aí a pessoa acaba sendo capturado por um looping, esse mesmo looping que eu falei, que a única saída que ela enxerga é vou desistir. E eu estou falando do mestrado, mas pode ser no emprego, por exemplo. Pode ser num relacionamento, por exemplo. Às vezes, a emoção da ansiedade, eu vivi isso, eu queria muito que essa estudante estivesse aqui. Eu vivi isso com uma estudante, ela se sentiu tão ansiosa por causa de um prazo que a gente tinha, tão, que ela quis desistir. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai falar assim, eu não tô dando conta dessa emoção tão forte. Então, a saída é eu fujo ou eu desisto. E isso vai se manifestando através de mecanismos de procrastinação, através de adoecimentos, através de uma série de questões. Então, para. O que eu fiz com essa aluna? Eu parei ela. Eu falei, hoje a gente não vai trabalhar no artigo. E a gente tinha prazo. Mas naquele dia ela precisava parar. Vocês não imaginam o poder do para. Como que eu tô? Tem horas que a gente vai viver batalhas muito intensas do tipo prazos, pressão. Mas quando acabar aquilo, você tem que olhar para trás e falar assim, não, calma aí, o que sobrou de mim nisso? Processos seletivos, às vezes acontecem isso. Maternidade, às vezes acontece isso. Mudança de emprego, ali no início acontece isso. E você vai ter que ir, né? Eu digo que é tipo, prende o cabelo, passa a tinta no rosto de guerra e fala assim, vamos! E tá tudo bem, isso faz parte da vida. Mas depois que você fez esse vamos e lutou, guerreou, você olha assim e fala assim, calma aí, o que sobrou de mim? Como que eu tô? E aí você vai cuidar dessas partes. Esse exercício, ele pode ser feito, como eu disse, olhando para o céu. Eu faço olhando para o céu. Eu tenho um caso de amor com o céu. Mas ele pode ser feito no seu quarto. Ele pode ser feito no seu escritório. Ele pode ser feito em qualquer oportunidade, desde que você pare, respire e pense. Existe um nome para isso científico, se chama mindfulness, ou meditação, das mais diversas. A tradução na prática é pare, respire e olhe para si. Ok? Queria deixar esse exercício para vocês e queria convidar vocês a praticá-lo. Vocês não imaginam o quanto que isso pode mudar a realidade de vida de vocês. E eu sou prova disso, assim. Não, eu costumo dizer que assim, eu tinha duas grandes identidades da Maria Luísa. Ou a Maria Luísa estava correndo, feito louca, ou ela estava esgotada numa cama. Não tinha uma alternativa. Eu estava correndo para conquistar algo, eu estava cansada de ter corrido essa maratona para conquistar algo. Até eu entender que, não, calma aí. Eu corro um pouquinho, paro um pouquinho. Vejo o que sobrou de mim. Junto forças, vou mais um pouquinho. E aí a gente vai aprendendo a gerenciar nossas emoções, nosso tempo, nossos recursos. Tá bom? Fez sentido isso para vocês? Só dando joinha aí. Queria que vocês praticassem isso e depois me contassem como foi. E aí, seguindo nessa linha, né, que é o tema mesmo, assim, o direcionamento que eu queria deixar para vocês a partir dessas discussões e dessas reflexões, é essa relação entre as emoções e a nossa vida, a nossa carreira profissional. Deixa eu colocar aqui o fone, pessoal. Meu escritório é na cozinha, para quem não sabe, né? E aí, nesse momento, a cozinha ela é ocupada como cozinha também.
Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, como que tudo isso, né, vai afetar a nossa construção de carreira profissional? Pensando nessas emoções e nessas influências. Primeira coisa é nas nossas decisões. Lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele funciona de duas formas. Ou ele vai funcionar de forma focada, clara, criativa, que é o céu azul, que é quando ele é governado pelo córtex pré-frontal. Ou ele vai ser governado pelo sistema límbico, que é startado pelos mecanismos da emoção. E aí as nossas ações vão ser totalmente influenciadas pelas nossas emoções, se positivas ou se negativas. Então, a emoção, ela é uma reação. Sempre lembrem disso. Quando vocês manifestarem uma emoção, vocês estão manifestando uma reação. E como reação, ele é inconsciente. Você faz porque está programado no seu sistema nervoso e você não tem controle sobre isso até que se torne consciente. Então, até que você aprenda por que você reage daquele jeito, você vai continuar reagindo sem saber e sem ter controle sobre isso. Então, o primeiro passo que a gente precisa aprender para gerenciar as nossas emoções é conhecer as nossas emoções. E principalmente por que nós reagimos daquele jeito. E daí a importância de você sentar e se observar. Então, se você está, por exemplo, com uma emoção difícil de lidar, estou ansiosa. Por que eu estou ansiosa? Porque aí você vai entender, calma aí, eu estou ansiosa, porque todas as vezes que eu vou apresentar um trabalho, eu me sinto assim. Então, você já sabe, a apresentação pública de trabalho é um gatilho para você. Eu conheço a emoção, ansiedade. Conheço o gatilho, apresentação pública. Agora eu preciso saber o que eu vou fazer. Aí vem a outra pergunta. O que eu preciso fazer para que eu apresente trabalho sem ficar ansioso? Isso é o mecanismo de gerenciamento de emoções. Qual o grande problema? O grande problema é que as pessoas acham que gerenciar emoções é fingir que elas não existem. E isso é o maior dos problemas, porque a emoção é uma forma do seu corpo se expressar. Ele quer que você escute, ele quer que você lide com isso. Se você ignora, vai chegar uma hora que já não são mais nuvens passageiras, já é uma tempestade, um tsunami, é tudo, e ele vai vir, vai te destruir. E destruir como? Com autossabotagem, com doenças, com uma série de questões. Então, pensem nisso. Eu preciso, para que eu tome decisões conscientes, eu preciso gerenciar as minhas reações inconscientes a partir das emoções. E como que eu faço isso? Eu conheço, eu entendo de onde ela veio, eu sei nome e sobrenome dela e depois eu passo a aprender como fazer. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem permanecer no emprego por muito tempo, ou num projeto, ou num relacionamento, seja lá o que for. Não sei se vocês são ou conhecem alguém assim. Tipo, eu queria muito participar de tal projeto, de pesquisa ou de tal trabalho. Aí faz, consegui. Aí quando a pessoa consegue, aí ela começa a reagir se sabotando, e aí ela desmotiva e sai. Aí ela vai para outra coisa. Não, é porque eu não gostei dali. Aí ela dá uma desculpa, né? É porque eu não gostei dali, não gostei das pessoas, não. Começa todo o processo de novo. Esse comportamento é um comportamento de autossabotagem. A pessoa constrói e desconstrói, até que ela entenda por que eu estou fazendo isso
E aí Mônica fez uma pergunta para ela mesma que eu acho que fantástico. Por que eu estou permitindo que eu ou que outra pessoa faça isso comigo mesma? E isso vai influenciar diretamente nas decisões que vocês vão tomar. Um outro exemplo. Eu não tento fazer algo porque eu tenho medo de não conseguir. Geralmente a gente não fala, né? Geralmente a gente não assume que é por causa de medo, mas a gente fala assim: ah, não é pra mim não. Geralmente a frase é assim: ah, não vou tentar isso não, não é pra mim não. Vixe, não é pra mim não. A tradução disso é: eu não vou tentar isso porque eu tenho medo de não conseguir. Ou eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Então, para não passar pela crítica ou pela frustração, eu nem tento. Quantos são assim? Nossa, eu levanto as duas mãos da mão e do pé, porque eu era muito assim. E aí eu fui tendo que aprender, não, calma aí, por que eu tô com medo? Eu tô com medo, por exemplo, eu tinha muito medo de gravar vídeos e postar. Por que eu tô com medo? Se eu falo o tempo todo em sala de aula, e aí você vai desconstruindo isso na sua mente. Só um vídeo, só 1 minuto. Só mais dessa vez. E você vai por partes. Porque, gente, essas pequenas coisas podem impedir você de repente, apresentar um trabalho grande no congresso. Pode impedir você de fazer uma entrevista numa oportunidade de emprego importante. E são essas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Por que eu tô assim? Sabe? Essas perguntas que nascem do por que eu estou assim. E a última pergunta que vai ajudar na decisão é: por que estou escolhendo isso? Eu trouxe exemplos de pessoas que não fazem, mas eu quero trazer um exemplo de pessoas que fazem muito. Não sei se é o caso de vocês. Mas sabe aquela pessoa assim, que topa tudo? Tudo. Ah, tem um projeto. Não, pode colocar meu nome. Ah, tem tal coisa. Não, pode contar comigo. Ah, tem não sei o quê. Não, pode contar comigo. Quando ela vê, ela tá com tanta coisa para administrar que ela não dá conta de administrar absolutamente nada. Exatamente, Andressa. Esse perfil de pessoas são pessoas que se esgotam emocionalmente, que têm burnout e que às vezes têm burnout repetidos. Enquanto não interromper isso e se tornar consciente nas escolhas, vai tendo burnout repetido e adoecimentos repetidos. E isso geralmente tem uma relação com o fato de não querer dizer não, ou de não querer perder a oportunidade. Essa é a oportunidade da minha vida. Se eu não fizer, gente, se for a oportunidade de sua vida, vai voltar de novo. Faça escolhas conscientes. Por que eu quero entrar neste projeto? Cabe na minha rotina? Eu dou conta de fazer? Dou conta de assumir com tranquilidade? E aí a gente vai aprender, como a Andressa colocou aí, a dizer não. Olha, obrigada. Eu até queria, mas não posso. Olha, não vou conseguir, desculpa. Desculpa mesmo, queria, mas não vou conseguir. E você vai aprendendo a escolher o que faz sentido para mim. E aí lembra que lá no passado a gente fez um plano. Vocês fizeram um plano. Nesse momento o plano vai fazer sentido, porque você fala assim: não, calma aí. Tá dentro do meu plano fazer isso? Faz sentido para onde eu tô indo fazer isso? Porque aonde que essa pergunta ela vai, qual emoção que ela vai te ajudar a gerenciar? Estresse e ansiedade. Geralmente o estresse e a ansiedade, principalmente o estresse, ele vem quando a gente acha que não vai dar conta, quando a gente está sobrecarregado, quando de fato a gente não vai dar conta. Então, se eu consigo estabelecer direção e falar assim, não, isso aqui cabe, isso aqui faz sentido e cabe, isso aqui eu posso, você não vai viver pelo estresse, você vai viver pela intencionalidade daquilo que você está se movendo. Não, isso aqui não cabe, eu até queria, mas não cabe.
Maria Luísa, tenho um problema gravíssimo. Eu queria aprender tudo sobre tudo. Eu tenho esse problema. Quando eu vejo algo, eu falo assim, nossa, que legal, eu queria aprender sobre isso. Isso me esgotava. E aí eu aprendi a falar assim, poxa, eu queria muito aprender sobre isso, mas não vai dar. Não vai dar tempo olhar para isso agora. Às vezes eu anoto para eu estudar depois. Outras vezes eu falo assim, não vai dar, não faz sentido mais para mim e deixa. Por exemplo, eu comprava muitos cursos, talvez vocês sejam assim, porque eu queria aprender muito e eu achava que se eu aprendesse eu conseguiria. Tem que fazer sentido. Faz sentido fazer esse curso dentro da proposta que eu tô querendo ir? Hoje eu não faço quase nenhum mais. E porque agora eu sei por que eu tô escolhendo, né? Então, o primeiro ponto é isso, tomada de decisão consciente. Como eu tô, por que eu tô, o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, por que eu tô escolhendo, por que eu tô fazendo isso. Essa pergunta do porquê tô fazendo também é muito interessante para te trazer para o presente. Quando a gente está num looping de estresse, que a emoção já está governando a mente, e ela governa mesmo, você já não sabe mais o que você está fazendo, você só está fazendo. Você precisa parar e falar assim, o que eu estou fazendo? E às vezes a gente precisa dar consciência para a própria mente, assim, eu estou neste momento sentado comando para o cérebro. Porque o cérebro ele começa a comer as emoções. É tão forte isso que as pessoas comem compulsivamente por essa emoção inconsciente. Elas nem veem que elas estão comendo. Elas nem têm noção do que elas estão comendo. Então, assim, o que eu estou fazendo? E às vezes é aquele negócio, calma aí, o que eu estou fazendo agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Isso tudo é decisão, tá, gente? Isso tudo é tirar o governo da mente, da emoção e passar o governo da mente para o córtex pré-frontal, que vai tomar decisões conscientes. Seja a curto prazo, seja a médio prazo, a longo prazo. Segundo ponto é que as nossas emoções, elas influenciam e são totalmente influenciadas pelos relacionamentos interpessoais, como Patrícia trouxe no exemplo dela. Muitas vezes a gente vai passar a assumir uma emoção que não é nossa, que não nos pertence. E aí a gente precisa entender, essa emoção é minha? Ou essa emoção é do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa? De quem que é essa emoção que eu tô sentindo agora? Isso é muito importante. E se é sua, você vai ter que lidar com ela. Mas se é do outro, deixe com o outro. Essa emoção não é minha. É minha amiga que ficou chateada com o chefe dela que brigou com ele, não eu. Deixa a emoção com ela. E às vezes fale mesmo, dê comando pro seu cérebro, fale em voz alta e tal. Porque isso vai influenciar. Tem mecanismos que, por exemplo, dentro de situações de projeção de carreira, que é tão forte essa manipulação das emoções sendo lançadas contra você, que às vezes você desiste de conseguir algo que já era seu, porque um colega de trabalho manipulou a sua emoção. E isso vocês precisam estar atentos. As pessoas, inconscientemente, elas manipulam as nossas emoções. E às vezes nos fazem perder oportunidades de trabalho, de vida e por aí vai. Segundo, é que hoje, a maior necessidade do mercado de trabalho não é de pessoas com habilidades técnicas, é de pessoas com habilidades socioemocionais. Infelizmente, nós estamos num momento no mercado de trabalho, no mundo, na vida, de que poucas pessoas têm a capacidade de ter uma boa gestão emocional. Vídeo que acontece nas redes sociais, né? Cancelamentos, né? Acusações, tal. Então, saber
governar as suas emoções é um ponto. Quem conseguir fazer isso já vai estar, tipo, alto nível à frente de milhões e milhões e milhões de pessoas. Porque as empresas hoje, elas fazem teste, elas precisam de pessoas que tenham minimamente um equilíbrio emocional para poder trabalhar naquele ambiente. Porque o equilíbrio emocional vai repercutir em produtividade, vai repercutir em criatividade, vai repercutir em vários benefícios para a própria empresa, sem contar a questão dos conflitos. Trabalhar num ambiente de trabalho repleto de conflitos é terrível, terrível. E aí eu já tô quase finalizando. Diga, meu filho. Só um minuto, gente. Tá tudo bem. Você pode dormir. Amanhã eu te acordo mais cedo pra você fazer. Não, é dor de cabeça mesmo. Tudo bem. Vai dar certo, viu? Não, é que pior que realmente. Vai dar certo. A mãe. A mãe criança? Então, e o último é que as nossas emoções, elas têm o poder de nos levar para dentro da carreira, né? Que é o foco, para dois opostos. Primeiro, a gente pode usar as nossas emoções para nos tornarmos mais motivados e produtivos, com consciência, com intencionalidade. Ou, se a gente permitir que ela nos governe, ela vai nos levar para um lugar de desânimo, procrastinação e desistência. E somos nós que precisamos decidir como que a gente vai gerenciar as emoções para que a gente fique no lugar que a gente deve ficar. E isso requer estratégias de gerenciamento de emoções. E aí eu vou dizer para vocês, a gente já falou praticamente todas, mas eu vou apontar algumas, até para que vocês possam estudar, buscar depois e aprofundar mais. O primeiro passo para aprender a gerenciar emoções para que a gente consiga, ter uma prospecção de carreira positiva e de sucesso é entender como que as emoções governam a nossa própria vida. Como que as minhas emoções me influenciam? Eu preciso saber isso, eu preciso conhecer isso, eu preciso de fato ter nomes para isso. A gente só consegue lidar com algo que a gente tem nome. Por exemplo, vocês são profissionais de saúde. A gente só consegue estabelecer um tratamento depois que se tem um diagnóstico, ok? Então, é exatamente isso. Eu só vou conseguir lidar com as minhas emoções depois que eu tenho um diagnóstico do quanto que de quem elas são e do quanto que elas gerenciam a minha vida. Olha que legal, olha que exemplo que a gente pode usar, que foi o que a Andressa colocou. Ela falou assim, eu tive burnout 2 vezes. 2 vezes ela foi a um esgotamento que tem como base as emoções. Mas ela falou assim, hoje eu estou vigilante. Hoje ela tem consciência. E hoje ela sabe qual é o gatilho que leva ao burnout. Era não saber dizer não. Isso é um diagnóstico. E isso, a partir desse diagnóstico, se tem uma possibilidade de intervenção. E isso é tão forte que ela está se desafiando a assumir coisas maiores. Isso é a projeção. Eu me conheço. Eu não luto contra as minhas emoções. Eu respeito elas, eu lido com elas, eu estabeleço limite para elas e aos poucos eu vou evoluindo. Então, o primeiro passo é conhecer mesmo. É autoconhecimento. Professora, como que eu tenho autoconhecimento? No exercício que eu acabei de falar para vocês. Pare. Respire. Converse com você. Pessoal, tem bloqueios na mente da gente
que a gente precisa conversar com a gente mesmo, assim. Tem situações que são tão difíceis para minha mente me permitir fazer, que eu tenho que falar, a sensação que eu tenho é como se eu sentasse, assim, minha criança no meu colo e falasse assim, vem cá, vamos conversar aqui, vamos bater um papo, porque eu preciso de sua ajuda. E às vezes a gente precisa dizer assim, tá tudo bem, com a gente mesmo vai dar tudo certo. A gente fala isso para outras pessoas. A gente declara bênção para outras pessoas. Declare para você, não, vai estar tudo bem. Quando você fala isso, o seu cérebro, o cortisol, os mecanismos já... vai dar certo. Acredita. Vamos só mais um pouquinho. Só por hoje. São palavras para que a gente possa conseguir avançar. E além de conhecer, né, que é esse processo de autoconhecimento, vem o segundo passo, que é o que eu faço com isso que eu aprendi sobre mim. E aí vem o autogerenciamento. Uma coisa é eu me conhecer. Outra coisa é eu me governar, me gerenciar. Então, como que eu vou gerenciar toda essa realidade para que eu possa alcançar aquele plano de voo que eu tinha? Não é ignorando, por exemplo, e nem é desistindo. E a gente tem aqui no grupo mães, né? E eu sou mãe, eu também vivi essa etapa, assim. É uma etapa que você tem filhos pequenos, a sua realidade é uma realidade difícil, de muitas demandas, o estresse é um pano de fundo de todos os dias da sua vida, porque você já acorda no looping, com o menino chorando, com um monte de demandas e uma série de coisas. Essa é a sua realidade. Como você foge dela? Não tem como. A única possibilidade é aprender a gerenciar. Ok, essa é a minha realidade. Eu sou mãe, eu tenho filhos, tal, essa é a minha rotina. Como que dentro dessa minha rotina eu vou incluir a minha carreira profissional? Quanto tempo eu tenho para isso? Quantas vezes na semana eu tenho para isso? Isso já é o autogerenciamento. E aí tô acabando mesmo, tá, gente? O autogerenciamento, ele tem uma coisa que é muito determinante do sucesso ou não. É o compromisso consigo mesmo. Porque muitas vezes a gente até sabe como que a gente é, como que a gente funciona, a gente até sabe, até consegue gerenciar, mas a gente não tem compromisso com a gente e com os nossos sonhos. E aí a gente desiste. Na primeira oportunidade, na primeira chance que alguém vem e fala assim, mas eu queria que você me ajudasse nisso aqui. Aí você olha e fala assim, poxa, mas eu tô fazendo o meu projeto. Mas tô precisando tanto de você. Aí você desiste e vai ajudar a pessoa porque você não consegue dizer não. Ali você feriu o compromisso com você e com a sua carreira. E isso é em pequenas coisas. Tipo, não posso. Os meus filhos deu um trabalho chegar nesse lugar, mas eu consegui chegar, que é tipo, hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso comigo mesma. Tipo, hoje eu tenho um compromisso com o meu prazo, com o meu projeto. Mãe, mas eu queria... Gente, hoje eu não posso. Mas vão existir dias que eu vou poder, e nesses dias eu vou poder. Então, isso é gerenciar. Eu não deixei de ser mãe, eu não deixei de ser profissional. É a realidade. Quem tá comigo, que é me orientando, que me acompanha, né? Eu acordo muito cedo. Tipo, muito cedo. Porque essa foi a única possibilidade que eu tive de conseguir gerenciar tudo que eu tinha, né, Carol? Carol, esses dias eu entrei no WhatsApp pra pegar um documento dela, tipo, 4 e pouco da manhã, e eu liguei. Eu falei, meu Deus do céu, eu acordei a menina nessa hora. Mas foi a forma que eu consegui gerenciar as minhas demandas, mantendo saúde, né, dentro do controle e tudo. Cada um vai fazer de um jeito. Mas creiam, pra mim, acordar mais cedo, antes de todo mundo, fazer
meu trabalho, deixar os meus alunos já orientados. Isso faz com que as minhas emoções fiquem tranquilas o resto do dia. Tipo, a minha responsabilidade eu já fiz. Cada um vai lidar com isso de uma forma diferente. O que é importante? Aprender a lidar. E aí eu encerro mesmo, assim. Vejam que tudo que eu fui trazendo para vocês aqui são dicas práticas. Assim, quem estiver assistindo aí no YouTube, não tem uma aula teórica, muito embora por trás de tudo isso aqui que foi sendo trazido, existam explicações científicas, existam mecanismos fisiológicos que regulam mente e tal, que funcionam, intervenções que têm efeitos terapêuticos como mindfulness e por aí vai. Mas o meu objetivo aqui com vocês é trazer reflexão e trazer dicas que vocês consigam incluir no dia a dia de vocês. Para que as emoções não governem a vida de vocês, para que vocês não desistam dos sonhos, para que vocês não vivam, até vivam os sonhos, mas vivam eles de forma adoecedora, com estresse, com ansiedade, às vezes com depressão. Não, a ideia é, eu conheço as minhas emoções, eu lido com elas, e a partir delas eu vou aprendendo, inclusive, sobre mim. E, pessoal, tem emoções muito ruins dentro da gente. Mas a gente precisa escutá-las, porque elas carregam uma história. Eu vi que Cleverson entrou aí e eu fiquei feliz que ele conseguiu entrar, porque eu lembrei de um dos nossos encontros, quando ele falou da questão de sempre quando estava tudo bom, começava a ficar preocupada porque era sinal de que algo ruim ia acontecer. Isso é uma programação mental. E isso tem muito a ver com as emoções. Quer dizer, você está tão acostumado a viver coisas que são ruins, que quando você vive o bom, o seu cérebro não conhece. Aí o seu cérebro entende que o bom é o ruim. Aí o seu cérebro começa a te fazer a tomar decisões e ações que limitam o que é bom. Entendem? E isso tem repercussões graves na vida pessoal e na carreira profissional. E o objetivo do encontro de hoje era despertar vocês um pouquinho. Fiquem à vontade para estudar mais, para buscar mais. Tem muita coisa disponível hoje que fala sobre as emoções. Mas esse era o primeiro passo. E aí eu vou encerrar aqui e vou abrir para vocês caso alguém queira falar ou escrever aí. Me digam se fez sentido isso tudo que a gente conversou aqui hoje. Uma sessão de terapia. Sempre é. E é pra mim também, viu? Porque eu elaboro várias. Bom. Andressa, normal. Você está se desafiando. Algumas emoções vão vir, mas permaneça. Firme. Firme. Ah, que bom, que bom. É isso. Andressa colocou aí, meu corpo sente as emoções na hora. O nosso corpo vai falar. E o importante é a gente escutar, né? O que ele está dizendo. Bom, é isso. Eu vou encerrar. Seu microfone está fechado.
Ele é ótimo mesmo. Obrigada, Patrícia. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente se vê. A gente vai ficar no início do mês, tá? Então a gente vai se ver no início do próximo mês. E no meio do caminho a gente vai se falando lá pelo grupo do WhatsApp, tá? Uma boa noite para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.